iremos dar continuidade à leitura do livro Conhecer Jesus é Tudo. Já estamos no capítulo 52. Olha só, já estamos uma boa parte. E o tema que estamos estudando durante esta semana é o Divino Pastor. E o tema de hoje, o tema que nós estamos, o livro é Conhecer Jesus é Tudo, e o tema de hoje é o Divino Pastor. E com o irmão Cassiano Gomes, da Associação Aspar, está a oportunidade. Irmão Cassiano, bom dia. Bom dia, graça e Seja paz. bem-vindo. Graça e Muito paz. obrigado. Bom dia, graça e paz. É um privilégio muito grande Bom dia. participar desse momento tão solene, né? Que você acabou de falar, igreja online, né? Amém. E Que Deus seja louvado. fico maravilhado com cada tema que a gente se depara e, e ver o cuidado que Deus tem para conosco. Essa semana foi uma semana muito difícil para mim, a gente teve umas notícias que não foram tão agradáveis em relação à saúde da minha esposa, né? Uma notícia de mais um agravamento. E antes de receber essa notícia, eu fiquei estudando por muito tempo, lógico, o capítulo e no final das contas eu vim entender por que veio recair sobre mim falar sobre o Divino Pastor. Às vezes cai um balde de água gelada na nossa cabeça, da água fria, como se diz. E às vezes a gente fica tão angustiado, tão preocupado, tão ansioso, tão assim, às vezes até por que não desesperado, né? Mas a palavra de Deus nos anima, nos traz exatamente as instruções de que não estamos sozinhos. Estamos acompanhados de um bom pastor, o divino pastor, não é simplesmente um pastor, o divino pastor, né? Então tá aí, vamos lá estudar esse capítulo 52 do nosso livro O Libertador, Desejar Todas as Nações. E essa mensagem ela está baseada nos versículos de João, capítulo 10, 1 a 30, a mensagem bíblica, né? Então, vamos começar agradecendo ao nosso Deus por essa oportunidade, né? E o texto nos diz aqui, começa com João, capítulo 10, versículo 14 e 15, que diz: Eu sou o bom pastor e dou a vida pelas ovelhas. A Bíblia é cheia de esperanças, e cada uma mais solene que outras, né? Nós estamos percebendo e vendo aqui o próprio Jesus nos colhendo no seu colo. Não é uma pessoa, um pastor qualquer, mas sim o divino pastor. Jesus alcançava seus discípulos, seus ouvintes, por meio de coisas que eles estavam familiarizados. Um belo retrato da ovelha e do pastor. Ele representa sua relação com os que creem nele. Possamos crer, né? E estarmos inclusos aqui nessas promessas maravilhosas. Nenhuma figura era mais familiar do que essa para os seus ouvintes. Ao recordar a lição do Salvador, os discípulos veriam a Cristo em cada fiel pastor e a si mesmo em cada ovelha desamparada e dependente. Os fariseus haviam acabado de tirar uma ovelha do curral por ousar dar testemunho do poder de Cristo. Excluíram alguém a quem o verdadeiro pastor estava atraindo para si. Fazendo isso, mostraram-se indignos de confiança como pastores do rebanho. Foi então que Jesus se declarou o verdadeiro guarda do rebanho do Senhor. Aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O versículo 1 e 2.
Quando os fariseus raciocinaram sobre o que Jesus quis dizer com isso, ele disse claramente para eles: eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e tenha vida plenamente. É os versículos 9 e o versículo 10. Cristo é a porta do aprisco de Deus. Desde os tempos mais remotos, todos os seus filhos têm achado entrada nessa porta. Seja em símbolos prefigurados ou manifestados nas revelações dos profetas, ou vedadas nas lições que Jesus deu aos seus discípulos. Eles têm visto o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo 29. As pessoas têm criado cerimônias e sistemas pelas quais esperam receber justificação e paz com Deus. Mas todos os que colocam alguma coisa que venha ocupar o lugar de Cristo, todos os que entram no aprisco de uma outra forma são ladrões e salteadores. Bom, nós estamos vivendo num período muito crítico da história, principalmente quando se refere a esses cuidados. Cada dia surge pastores, falsos pastores, e criando formas diferentes, criando, às vezes, facilidades, vírgula, né, que na verdade não são. Às vezes as pessoas ficam ali cativas, bebendo águas que não são limpas, tentando alimentar-se, tentando preencher o vazio da alma, e estão alimentando-se de pastos bagunçados, podemos dizer assim, né? Mas aqui a palavra de Deus nos esclarece que de qualquer um que ensinar de forma diferente, que não entrar pela porta, serão considerados ladrões e salteadores. Os sacerdotes e líderes religiosos, escribas e fariseus, destruíram as viçosas pastagens e contaminaram a fonte da água da vida. Falando nesse parágrafo, eu pude perceber, aqui do meu lado da minha casa, meu pai tem um poço muito fundo. E eu me lembro que quando falta água na cidade, tem muita gente de longe buscar água. E um certo dia desse, um menino jogou um líquido, um lixo dentro do poço. E agora essa água que servia para muita gente, foi uma trabalheira para agora fazer todo esse processo de limpeza. Então aqui a mesma coisa acontece. A gente vê aqui, os sacerdotes e líderes religiosos, escribas e fariseus, destruíram a viçosas pastagens, contaminaram a fonte de água da vida. Então, quantas fontes estão por aí afora contaminadas? E é mais um lembrete para nós que precisamos cada dia nos apegar ao divino pastor, que está à nossa disposição, para que a gente possa se apegar a ele mesmo, porque tudo vem dele, ele que opera tanto no querer como no efetuar, para que ele possa nos dar condições de reconhecer que o cuidado do divino pastor é diferente dos ladrões e salteadores. A inspiração descreve esses falsos pastores. Vocês não fortalecem a ovelha fraca, e nem curam o doente, e nem facham a ferida. Vocês não trouxeram de volta as desviadas, e nem procuraram as perdidas. Vocês têm dominado sobre elas com dureza e brutalidade. Olha que verdades. Ezequiel, capítulo 34, versículo 4. Toda nação pagã teve seus grandes mestres, sistemas religiosos, que oferecem algum outro meio de redenção fora de Cristo. Voltando aos olhos das pessoas para longe da face do Pai e enchendo o coração dela de medo,
Milhões são oprimidas sob o peso de religiões falsas, sem esperança de ter alegria aqui, apenas com medo do que está pela frente. Somente o Evangelho da graça de Deus pode erguer a alma. O amor de Deus, tal como visto em seu Filho. Remove o coração e desperta o poder do nosso ser, como nada mais pode fazer. Quem quer que afaste as pessoas de Cristo, as está afastando da fonte do verdadeiro desenvolvimento, privando-as da esperança e a glória da vida. É ladrão e salteador. Estamos vivendo no mundo com essas realidades. Ladrões e salteadores por todos os lados. Virou comércio em cada ponto, cada esquina. Alguém que o comércio não está bem sucedido. Eu pude ver, presenciar isso hoje. Era uma loja e agora hoje eu passei, virou uma igreja. Muito de repente. E aí eu entrei, porque é conhecido, e ele disse, olha, eu resolvi partir aqui para esse ramo aqui, porque eu não preciso comprar mercadorias. Aqui basta eu fazer o trabalho, eu estou aqui cedinho. É como se ele estivesse numa loja mesmo, só mudou os produtos. Consegui uma caixinha de som, um microfone, e está lá, batendo palmas, cantando e prometendo coisas que ele não pode fazer. Prometendo cada liberdade, prometendo espaço melhor para as pessoas, prometendo preencher o vazio da alma. Irmãos, nós estamos vivendo nesse período crítico da história. E nós, como povo de Deus, precisamos cada dia entender que é dever nosso de levar essa propriedade que temos em mãos do conhecimento do divino pastor para tantas almas que estão aí sedentas da verdade. Tantas almas que estão bebendo águas contaminadas, que estão nos pastos machucados, estragados, né? Como nós vimos agora daqui a pouco nos parágrafos anteriores. A responsabilidade de um fiel pastor é o próximo subtítulo que nós vamos estudar agora. No Oriente, o cuidado de um pastor pelo rebanho é incansável e constante. Assaltantes ou animais predadores ficam à espreita para roubar a ovelha. Os pastores guardam seus rebanhos, arriscando a própria vida. Vemos aqui o exemplo de Jacó. Jacó, que cuidava dos rebanhos de Labão, disse: o calor me consumiu dia a dia, o frio de noite, o sono fugiu dos meus olhos. Gênesis capítulo 31 e versículo 40. Enquanto cuidava das ovelhas de meu pai, Davi, ainda garoto, rasgou com as próprias mãos, resgatou com suas próprias mãos um cordeiro das garras do leão e do urso. Vemos aí que não é fácil a vida de um fiel pastor. O fiel pastor simplesmente não bate palma para engarinhar fundos, mas ele luta com todas as garras para livrar dos predadores. Uma fonte eterna ligação une os pastores às ovelhas dos seus cuidados. Cada ovelha tem o seu nome e responde ao chamado do pastor. Assim também o divino pastor conhece o seu rebanho. O qual está espalhado por todo o mundo. Jesus disse: eu chamei pelo nome, você é meu. Gente, que promessa linda é essa? Sabemos que o nosso pastor nos chama pelo próprio nome e ainda nos assegura que somos dele. Promessa maravilhosa, não pode ter igual. Isaías capítulo 43 e o versículo 1. Jesus nos conhece individualmente e se comove com nossas fraquezas. Ele conhece até a casa em que moramos. Às vezes, ele dá instrução aos seus servos para ir à casa
a certa rua, certa cidade, certa propriedade, só para encontrar uma das suas ovelhas. Gente, que lindo, né? Todos que fazem missão vê isso no dia a dia. Quando saímos para o trabalho missionário, quantas almas que às vezes nos falam isso. Olha, foi Deus que te mandou aqui. Eu mesmo já presenciei muito isso. Sábado passado, nós estivemos visitando umas pessoas e ainda uma senhora disse: olha, isso, a visita de vocês aqui foi a resposta das minhas orações. Então, ele indica-nos para atendê-los, cada uma das suas ovelhas que ainda não são desse aprisco. Jesus conhece cada pessoa, tão bem como se ela fosse a única por quem o Salvador morreu. A aflição de cada um toca no seu coração. Ele veio para atrair todos a si. Conhece a todos e com alegria ouve o seu chamado. E estão prontos para ficar sob seus cuidados pastorais. Ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. João capítulo 10, e o versículo 27. Somos confortados com essa maravilhosa promessa. Ele não nos deixa só. Em todas essas tribulações do nosso dia a dia, essas promessas são maravilhosas. Porque as ovelhas dele o seguem. Os pastores do Oriente não maltratam suas ovelhas. Não fazem uso da força ou medo. Em vez disso, vão à frente delas e as chamam. O Salvador, pastor, faz o mesmo com suas ovelhas. Ele declara: eu a amei com amor eterno e com amor leal os atraí. Jeremias capítulo 31 e o versículo 3. Queridos irmãos, nós possamos sentir que somos amados por esse maravilhoso pastor. Em qualquer situação das nossas vidas, nós encontramos, às vezes, em situações muito tristes, angustiantes, às vezes atribulados, mas essa promessa maravilhosa, nós nunca podemos nos afastar dela. Se possamos sentir amados. Às vezes, nós, como povo de Deus, eu tenho sempre pensado nessa situação, principalmente nos dias em que vivemos. Lições maravilhosas da palavra de Deus, nossas lições da nossa escola sabatina. E essa semana, uma irmã estava comentando exatamente que lições maravilhosas. E eu disse, infelizmente, entra pelo ouvido e sai no outro. Às vezes elas não deixam, nós não guardamos no nosso coração. E elas vêm e vão, cada mensagem mais linda do que outra. O nosso divino pastor nos abastece com essas mensagens lindas, maravilhosas que estão vindo. E nós precisamos abrir o nosso coração para que ele possa fazer morada, para que essas mensagens não possam vir apenas como o vento que leva a folha seca e encosta lá no canto. Exemplo de que todo dia eu vivo aqui no meu quintal. Ao varrer no meu quintal, eu sempre estou varrendo, porque aqui é grande, é um viveiro, e aí eu percebo esse cuidado que eu preciso ter. Essa noite eu molhei plantas até muito tarde. Por quê? Porque quando eu olho ela, essa planta, eu percebo que ela está com sede. Aonde quem não tem o hábito de cuidar de planta não sabe. E aí não faz diferença entre uma que está com sede e outra que tem menos sede. A planta que resiste mais à seca, outras não, tem que estar irrigada todos os dias com esse calor. O nosso Salvador tem essa especialidade de cuidar de cada um de nós. Que essas mensagens possam vir e que possamos abrir o nosso coração e deixar com que ele faça morada em nós, que possamos ser transformados. Porque senão nada adianta. Tanta água maravilhosa, tantas promessas maravilhosas, mas quando nós nos afastamos dessas promessas, as dúvidas tomam de conta da nossa vida e você fica agora preocupado e fora do limite. Como diz, precisamos ter muita atenção
para ter uma verdadeira confiança no nosso mestre, no nosso grande sumo pastor. Não é o medo de punição ou a esperança de recompensa eterna que leva o discípulo de Cristo a segui-lo. Eles veem o incomparável amor do Salvador, revelado desde a manjedoura de Belém até a cruz do Calvário. É essa visão que o atrai, suaviza e subjuga. O amor é despertado no coração deles. Eles ouvem a sua voz e o seguem. Que coisa linda! Não é com medo, não deve ser por pressão. Mas devemos amá-lo porque ele nos amou primeiro. O pastor vai à frente das ovelhas, sendo o primeiro a encontrar os perigos. É assim que Jesus faz com o seu povo. O caminho para o céu é santificado pelas pegadas do Salvador. Muitos empecilhos encontraremos, mas quem está à frente? O nosso divino pastor. Ele vai aplanando ali os nossos caminhos. Que promessa maravilhosa! Que possamos, cada dia, cada momento da nossa vida, em cada tribulação, cada aflição, temos essa convicção de que Ele vai aplanando nossos caminhos. Ele está à frente. Estou na dificuldade, mas Ele está comigo. Eu não estou sozinho. Eu não estou abandonado. Eu não sou um qualquer. O meu divino pastor está me protegendo. Ele está comigo. Ele viveu aqui nesta terra. Ele sabe das nossas lutas. Apesar de estar agora partilhando o trono do universo, Jesus não perdeu nada da sua compaixão. Que maravilha! Ele foi aos céus, mas ele sabe da nossa vida aqui nesta terra. Cada um de nós. Eu estou vendo vários nomes aqui, né? Irmã Maria, irmã Sandra, irmã Jane. Tenha certeza disso. Você não está sozinho nas suas lutas, nas nossas batalhas do dia a dia. Estou vendo a Kelly aqui. Quero te dizer para você que sinta-se amada cada dia. Cada um dos seus filhos que aqui estamos, devemos nos apegar a essas promessas. Isso não é uma promessa de um político. Isso não é uma promessa do vizinho. Não é uma promessa de alguém que diz que nos ama e amanhã nos chuta por aí. Não é. É uma promessa de alguém que nunca vai falhar. Promessa maravilhosa. Apesar de agora ele estar compartilhando o trono do universo, Jesus não perdeu nada de sua compaixão. Hoje sua mão está estendida para abraçar o seu povo no mundo. Eles jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. João capítulo 10, versículo 38. Ninguém, como diz a Bíblia, nem a morte, nem a pobreza, nada pode nos atrapalhar, porque estamos sobre os cuidados de Jesus, sobre a sua mão. A pessoa que vem a Cristo com a fé é mais preciosa aos seus olhos do que o mundo inteiro. Já pensou? Tem gente sonhando aí em ganhar na loteria, né? Tem gente pensando no ouro, na prata. Somos mais valiosos do que tudo neste mundo. É a sua palavra que diz. A pessoa que vem a Cristo com fé é mais preciosa aos seus olhos do que o mundo inteiro. Ele nunca abandonará alguém por quem ele morreu. A menos que os seus seguidores escolham deixá-los, ele estará em segurança. Então, é um problema de escolha. Por isso que precisamos estar atentos à sua palavra. E não deixar com que o inimigo possa tirar o nosso fogo. Ele está vivendo, ele vive disso. Mas nós precisamos manter o foco de seguir o nosso bom pastor. Cristo ainda é o nosso pastor pessoal. É o outro próximo subtítulo. Nosso infalível ajudador não nos deixa lutar sozinho contra a tentação e finalmente ser esmagados pelos fardos e pela dor. Embora ele esteja agora oculto aos olhos mortais, o ouvido da fé pode ouvir sua voz dizendo: não tenha medo, eu estou com você. Eu experimentei suas tristezas.
Passei por suas lutas, enfrentei suas tentações. Conheço tuas lágrimas, eu também chorei. Conheço as tuas aflições, que de tão profundas sequer podem ser sussurradas a qualquer ouvido humano. Você não foi esquecido, ainda que a sua dor não cause resposta em algum coração na terra. Olhe para mim e viva. Versículo, vê Isaías capítulo 54 e 10. Promessas sem limites. Aqui nós temos promessas de que estamos verdadeiramente seguros. Em qualquer situação da nossa vida, Ele estará conosco. É isso que a sua palavra nos diz. Porque somos o dom do seu Pai e a recompensa do seu trabalho. Jesus nos ama como se fôssemos seus filhos. Ele ama você. O próprio céu não pode conceder nada maior, nada melhor. É só confiar. Jesus pensou em todas as pessoas da terra que foram extraviadas por falsos pastores, espalhada entre lobos, e disse: tenho outras ovelhas que ainda não são desse aprisco. É necessário que eu as conduza também elas, e ouvirão a minha voz. Haverá um só rebanho e um só pastor. Que maravilha, que promessa maravilhosa. João capítulo 10, versículo 16. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para tomá-la. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Versículo 17 e versículo 18. Como membro da família humana, Jesus era mortal. Mas como Deus, ele é a fonte da vida para todo o mundo. Ele poderia ter sido resistido às investidas da morte, mas voluntariamente deu a sua vida para poder trazer à vida a imortalidade. Que maravilha! Que o nosso Deus possa cada dia habitar nos nossos corações e que possamos sentir-nos confortados no nosso dia a dia com das nossas fraquezas. Pecamos, somos pecadores, mas precisamos estar sempre em mente que nós não estamos abandonados. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nós desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Isaías capítulo 53, versículos 5 e 6. Que o nosso Deus possa ser honrado nas nossas vidas, nas nossas decisões. Nós vimos através desse estudo que tudo vai depender das nossas escolhas, porque já tem tudo pronto para nós. Agora, se o pecador não aceitar, fica difícil, porque vai depender do caminho que nós escolhemos. Mas possamos ser abraçados por esse pastor, nos sentir abraçado por esse pastor maravilhoso que está à nossa disposição em todos os momentos das nossas vidas. E nas nossas dificuldades, possamos contá-lo. Isso foi confortador, essa mensagem para mim essa semana. Que nessas situações, eu já quero aproveitar e pedir oração pela minha esposa, né, que está dormindo, chegou ontem de viagem, muito cansada, e ela foi diagnosticada com mais 2 tumores debaixo do braço. E o médico dizem que tem que ser retirado com urgência. Então, nós estamos, assim, num momento bem decisivo, assim, muito, muito, como se diz, entre a cruz e a espada, né? A gente não sabe o que vai fazer, né? Mas, com essa mensagem, ela veio especialmente para mim. Para mim. Essa mensagem, eu posso dizer que foi escolhida por Deus, Ele sabe de tudo, conhece a nossa necessidade e me deu essa oportunidade de aprofundar nesse estudo e de saber que o bom pastor,
está nos conduzindo. Seja lá o que for. Eu vi esse testemunho agora há pouco dos irmãos que estão sofrendo em outros lugares, e nós aqui temos tanta liberdade, tanta, né? Hoje eu não vou para a igreja, não. Por quê? Porque hoje eu estou a fim de ir em outro lugar. Então, nós temos uma liberdade tão grande e às vezes a gente não vê isso. Nós estamos com igrejas grandes, igrejas aqui, por exemplo, onde eu moro, 180 pessoas matriculadas na escola sabatina. E nós temos o privilégio, eu estou coordenando a escola sabatina, e às vezes eu me deparo com uma família, a gente convida uma família, não temos uma plataforma fixa, cada sábado é uma plataforma, e eu fico triste quando eu me dirijo a um departamental, a uma família, irmão, você pode colaborar conosco na escola sabatina? Eu não quero, eu não tenho coragem, não. E cada um escapole para um lado, escapole para o outro. Eu fico me perguntando, será que essa pessoa não sente que é um privilégio colaborar na obra de Deus? Então, irmãos, esse é um recado nesta manhã que nosso Deus mandou para nós, através desse estudo maravilhoso. Ele está pronto. Ele já nos amou, já provou com a sua morte na cruz, coisa que ninguém fez e nem fará por nós. Mas precisamos nos agarrar cada dia a essas promessas maravilhosas. Estarmos ali atentos à voz do nosso pastor. Ali, que não possamos duvidar. Que nosso Deus nos abençoe nesta manhã. Eu só desejo agradecer a todos pelo carinho e que orem por nós. Somos carentes das orações. Amém. Amém. Amém, Jesus.